Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O CDS, de uma forma muito clara, apoiou o estado de emergência, por 2 vezes, voltaremos a fazê-lo daqui a pouco, e apoiámos a generalidade das medidas que foram aprovadas com esse estado de emergência. Obviamente que, tendo apoiado a sua instituição, somos solidários, por assim dizer, na sua aplicação. Isto não significa que tenhamos que andar, ou que tenhamos que andar todos, a repetir o que diz o Governo. Isso não seria, na minha opinião, uma boa solução, porque tornaria inútil o exercício da função dos partidos de oposição e acabaria por enfraquecer a própria democracia. Se nos limitarmos a repetir o que diz o Governo, não teremos debate e não me parece que isso seja muito útil. Em relação a este relatório, dizer até que, como é sabido, o CDS defendeu algumas destas medidas antes delas terem sido implementadas. Foi o caso do fecho de fronteiras, foi o caso, por exemplo, do fecho das escolas. Registrei, em nome do CDS, que o Sr. Primeiro-Ministro, numa entrevista recente, disse: se eu soubesse o que sei hoje, teria fechado as escolas no dia 10. Curiosamente, foi no dia 10 que o CDS formalizou a sua proposta aqui para o fecho das escolas. Portanto, não era preciso saber o que sabia hoje, bastava ter feito aquilo que o CDS propôs na altura. Mas não é daí que tiramos consequência de maior e, no entanto, gostaria de questionar o Governo sobre o seguinte. Há dados importantes para uma avaliação futura da forma como gerimos esta crise que não constam deste relatório. Por exemplo, nós temos visto, e a imprensa internacional tem dado eco disso, de que existiram avisos por parte da Organização Mundial de Saúde, ela própria também indecisa numa fase inicial. É verdade e reconhecemos que estávamos a lidar com uma realidade completamente nova, mas que existiram avisos, a 3 de fevereiro, existiu um aviso claríssimo do Sr. Tedros Ghebreyesus, a 7 de fevereiro, sobre a necessidade absoluta de adquirir equipamento. Esses são dados que não constam deste relatório. Ou seja, como é que Portugal ouviu esses avisos e quando é que Portugal começou a reagir a esses avisos, quando é que Portugal começou a adquirir equipamento, máscaras, ventiladores, luvas, todo o material de proteção que, entretanto, como sabemos todos, acabou por, em certas circunstâncias, faltar na primeira linha, seja nos hospitais, seja nos lares, etc. por aí fora. É matéria de cronologia, é o título de resto desse capítulo, que é absolutamente fundamental e essencial. Sr. Ministro da Administração Interna, uma outra questão tem a ver, e com esta termino, com a questão das medidas de aplicação. O Sr. Ministro defende aqui uma ideia que é a de que seria aplicado aos casos de desobediência um critério de crime de desobediência, mas o Governo não apresentou até agora, também perguntámos sobre isso, um quadro sancionatório próprio. Pergunto-lhe se o Governo admite ou não, se vai ou não fazer esse quadro sancionatório próprio, ou se vamos remeter sempre para o regime, para o crime de desobediência, ou se achamos até que a mera pedagogia é suficiente. Porque aqui pode-se dar uma contradição, Sr. Ministro, que é aquela de que nós, a apontar para o crime de desobediência, quer dizer, estamos a soltar os presos, mas ao mesmo tempo estaremos a acusar de uma hipotética prisão quem não acatou estas mesmas medidas. É uma questão que convém esclarecer, que não é irrelevante, e com isto termino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelos esclarecimentos que vêm a dar aos seus membros do Governo.